Olá! Autoproteção espiritual com Michele Gil. Bem-vinda, querida! Ó, vamos fazer sua apresentação primeiro para quem não te conhece, né? Queria dar boa tarde para todos que estão aqui, que estão participando e que querem aprender um pouco, né, sobre a proteção, a autoproteção espiritual. Enfim, meu nome é Michele Gil. Eu trabalho com várias terapias aí multidimensionais, ofereço alguns cursos. Canalizei a mesa multidimensional do Merkabah Divino há uns 3 anos e pouco atrás. Hoje eu dou o curso dessa ferramenta, tem vários alunos já formados. Tem o curso também de registros acásticos, uma jornada de acesso à quinta dimensão. Faço atendimentos também com essas ferramentas. E agora está vindo um curso novo, que semana que vem eu vou fazer uma live, já vou fazer um jabazinho aqui rápido, que vai ser os arquétipos para a prosperidade e alquimia para o sucesso, onde eu vou aliar o conhecimento tanto dos arquétipos quanto da alquimia, a visão da alquimia, para que a gente aplique no dia a dia e tenha sucesso, tenha prosperidade, modifique a maneira da gente agir, para que a gente possa transformar algumas coisinhas, algumas formas de ver, maneiras de ver umas situações, como a gente lida com as contas, e com o prosperar no dia a dia, para que a gente possa, aos poucos, ir modificando tudo isso. Mas é Já tá basicamente isso. bombando, e já tá bombando nas postagens, né? O curso ainda não Tem que ser lançou, mas as antes, né? postagens já, o pessoal já tá voando em cima, né? Tem que ser antes. Preparar o terreno. Pois é, aí eu chamei assim, você poderia falar sobre mil assuntos, né? Eu achei legal a gente falar sobre a autoproteção espiritual, porque é um assunto que interessa tanto leigos, qualquer pessoa, mas também é um assunto que interessa muito quem trabalha com mesas radiônicas, mesas psiônicas e qualquer técnica que lide com o sutil, né? Eu vejo que é um assunto que as pessoas ficam, quando estão começando, ficam com muita insegurança, né? Sobre essa coisa de proteção, de autoproteção, de autodefesa, né? Lidando com coisas do invisível, né? E eu acho que você é uma pessoa que domina esse assunto, né? Que você tem uma firmeza para lidar, né, com as questões espirituais. Aí eu falei assim, bom, eu acho que a Michelle é perfeita para passar essa segurança e explicar um pouquinho como que as pessoas podem chegar a ter essa segurança. Ó, eu vou te colocar a minha visão diante de tudo isso. É claro que assim, é a minha visão, é o que eu observo e nada aqui é uma verdade absoluta, né? Mas assim, eu acho que você compartilha da mesma ideia que a minha. Eu acho que a questão da proteção espiritual, ela parte primeiro de como você lida com as suas coisas, como você lida com o seu dia a dia, com as suas energias, como você lida com o seu mental, com o seu emocional e, consequentemente, você vai ter uma proteção maior ou menor espiritual. Eu vejo isso muito, eu vejo muita pergunta, eu abro a caixa de pergunta todos os dias e vem muita gente perguntando sobre como se proteger das energias espirituais, o que que eu posso fazer, como melhorar. Primeiro de tudo, que no meu ponto de vista é o básico, cuidar das suas energias. Como é que você anda? Você tem que analisar. Como é que você anda? Como andam os seus pensamentos? Como andam as suas emoções? Existe muito desequilíbrio? É claro que aqui não vamos colocar como se fosse um mundo de Alice, né? Onde a gente vibra nas alturas 24 horas por dia, porque não é assim. Não é comigo, acredito que não seja com você, e aí não é essa a realidade das pessoas. Então, vamos trazer para uma realidade, né, do que a gente vive, porque a gente tem problemas. A gente não vibra Sim. 24 horas luz, amor e gratidão. Esse mundo não existe. A gente está aqui, a gente tem que pagar conta, a gente tem filhos, a gente se aborrece, e enfim, acontece tudo isso no nosso dia a dia. Mas o que é importante? É a gente saber que a gente saiu do eixo e a gente precisa voltar para o eixo. A gente precisa
Não, peraí, opa, me desestabilizei. Não, vamos dar uma respirada, sei lá, vamos fazer um Ho'oponopono, vamos voltar para o lugar, né? Vamos se encaixar aqui novamente para que a vibração suba. Então, a gente vive nessa oscilação. Mas é muito importante que você esteja sempre atento a tudo isso que acontece e tente corrigir o mais rápido que você cair em si, né? É muito importante. Então, assim, pessoas... eu vejo também muita gente falando assim, ah, eu sou extremamente atacada espiritualmente. O que você está emanando para ser tão atacada espiritualmente? Porque o que você vibra, o que você emana, é o efeito bumerangue. Isso aqui é a malha universal. A gente vibra uma situação, é eletromagnetismo. Então, o que eu vibro, eu colho, é o efeito bumerangue. Se eu sou uma pessoa extremamente raivosa, invejosa, odeio tudo e todos, quero que todo mundo vá para o inferno, você acha que vai acontecer o que comigo? Eu vou ser atacada consecutivamente, espiritualmente. Isso não tem o que fazer. Ou O então que também se a pessoa acreditar que é coitada, sempre vítima e que se ela realmente acredita que vai ser sempre atacada, ela vai se colocar numa posição de ser atacada, né? Porque ela começa a entrar em ressonância com essas frequências. Ai, eu estou sendo atacada, todo mundo me olha, todo mundo não sei o quê, todo mundo me inveja. Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa rodeada de inveja. Você atrai. Você está É. vibrando aquilo, você está emanando aquilo e você vai atrair seres que vão se aproveitar energeticamente de você. Você vai ser atacado espiritualmente, sim. Então, assim, é muito importante, antes de qualquer medida protetiva, de qualquer sistema de proteção, oração, cristais e qualquer coisa, você, primeiro de tudo, sempre cuidar da sua energia. Sempre saber. Você tem que ter algumas. Se preservar em algumas coisas também. Por exemplo. Ah, tudo bem, a gente vive na terceira dimensão, nós estamos encarnados e a gente tem sim um viés espiritual, mas a gente está encarnado na Terra. Então, tem determinadas coisas que a gente não vai abrir mão completamente. Mas, por exemplo, eu não frequento bar, eu não frequento barzinho. Por quê? Porque eu sei que é um ambiente totalmente carregado energeticamente. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com a espiritualidade e eu sei até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, porque depois vai me dar um trabalho. Não trabalho, então eu Sim. prefiro não ir, entendeu? Então, assim, a gente tem que cuidar também das pessoas que o meio que a gente anda, os locais que a gente frequenta. Ah, Michele, eu nunca mais vou poder ir no barzinho? Claro que não, você pode ir, você deve ir. Assim, vai encontrar aniversário de uma amiga, vai deixar de ir. Por quê? Porque você está no barzinho? Não, mas saiba se preservar de algumas situações que você precisa cuidar da sua energia. Porque senão você começa a abrir espaço sim para ser atacado espiritualmente. Esses locais a gente sabe que tem muitos obsessores, muitos espíritos aí em busca de álcool, de drogas, de energias sexuais e de outras coisas, e que às vezes você, por eletromagnetismo, se você não está muito legal naquele dia, aquele Sim. serzinho gruda em você e você leva ele para sua casa. Eu lembro de uma médium em desenvolvimento no centro espírita. Ela estava em desenvolvimento, ainda não estava equilibrada, né? Estava começando. E ela estava revoltada porque a gente falou que era melhor não pular carnaval. E ela queria ir para a Avenida Sambar. E ela ficou revoltada, achando que era uma questão de preconceito. Qual é o preconceito com o carnaval? Porque ela queria ser médium, desenvolver a mediunidade, abrir os canais e ir pular carnaval no meio da avenida, né? Escolha de cada um, né? E não dá. Assim, quando você abre brecha, porque isso aí são brechas que a gente vai abrindo. Sim. Eles vão começar a entrar no seu campo e depois, quando você vai trabalhar, porque se você tem que ter uma responsabilidade. Se você está trabalhando com outras pessoas, você está colocando, você é um canal de energia para outras pessoas. Você tem que ter uma responsabilidade maior, porque você vai passar para aquela pessoa, sim, essas energias. Uhum. Então é muito, é realmente uma questão de responsabilidade com o próximo e com você também, né? Porque depois dá um trabalho danado. Verdade. E, E não, e assim, aí até aproveitando esse gancho, eu devia ter uns 20 anos, talvez 20 uns 20 anos.
talvez um pouco menos. Eu frequentei aquela Irmandade Espiritualista Verdade Eterna, IEV, aqui no Rio de Janeiro, lá na Praça da Bandeira. Não sei se você conhece. Eu já ouvi falar, nunca frequentei, mas já ouvi falar. Então, eu frequentava lá primeiro para assistir e tal, e eu ia toda terça, era terça-feira à noite, eu ia sempre. E aí, comecei a fazer curso lá, foi lá que eu conheci, inclusive, a Grande Fraternidade Branca e tudo. Só que chegou um momento, eu tinha 20 anos, eu falei, não, eu quero ir para balada. Eu não quero cuidar, não dá agora, isso aqui não vai dar para mim, entendeu? E eu comecei a entrar nesse dilema. E aí eu lembro que eu tinha um senhor lá, ele parecia até um... Ele era meio chinesinho, assim, meio... Aquele orientalzinho, com bigodinho, barbazinha, baixinho. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que eu cheguei, ele era meu professor na época, e eu falei para ele, olha, eu não... Não, e olha o que aconteceu, que eu tô me lembrando. Teve uma vez que eu cheguei pro curso, eu tinha saído na véspera, uma coisa assim. Quando eu entrei na sala, ele olhou para mim e falou assim, você não veio trabalhar aqui ontem à noite. Na hora eu entendi que era em desdobramento, embora eu não lembrasse de nada. Aí eu olhei para ele e só falei assim, é porque ontem eu tive um outro compromisso. Ali eu vi que já não ia dar mais. E aí depois eu cheguei para ele e falei, olha, eu vou parar o curso, não estou no momento, esse não é o momento para eu trabalhar outras pessoas, porque eu quero curtir, eu sou nova, eu quero Liberdade, curtir. Falei, Uhum. deixa para depois. E aí foi o que aconteceu, eu deixei para depois. Atrasei. Mas a gente tem que saber dividir as coisas, né? Saber o que a gente está pronto e o que a gente não está pronto. Eu não estava pronta naquele momento. Mas, enfim, trouxe essa informação até porque é para as pessoas saberem que é importante ter essa responsabilidade, né? De como lidar com isso, de você saber separar o momento que você vai, o momento que não dá para você ir. E principalmente, e aí eu boto um principalmente com bastante ênfase, as pessoas que trabalham com terapias, tá? Vibracionais, holísticas, espirituais. Essas têm que ter um senso redobrado e não é isso que eu vejo por aí, tá? Não é isso que eu vejo por aí. Verdade. Você quer fazer alguma pergunta? Eu vou seguindo? O que você quer Não, fazer? não, vamos seguindo. Eu só estava pensando em ressaltar, né, porque do nome, né, que não foi qualquer nome dessa live, né, porque eu fiquei pensando assim, proteção espiritual pode ser uma coisa que vem de fora para dentro, e eu falei assim, não, vamos dar o foco, né, na ideia de que é você que faz, né, a responsabilidade é sua, claro que pode ter ajuda, mas vem de você. E também eu pensei assim, defesa já é uma coisa que você se defende depois que te atacam, né? E proteção é você se protege sempre, é uma coisa que você faz antecipadamente, né? Ou constantemente. Então, eu fiquei buscando o nome para passar essa ideia, né? Mas daí a gente pode seguir, assim, se você quiser passar experiência, dicas, falar aí, porque eu acho que o pessoal quer saber assim, a parte mais prática, né? Não, vamos Que lá. cuidados a gente deve tomar, o que deve fazer, o que é mais eficaz, né? Assim, da gente fazer para manter, além dessa introdução, né, que você já deu, da pessoa ter consciência, cuidar da própria vibração. Então, assim, vamos lá. Primeiramente, eu acho que esse é o início de tudo. É você cuidar. Você está sempre atenta, sempre se limpando energética e espiritualmente. Por quê? Porque os nossos corpos, a gente vai grudando formas de pensamento, elementais, negativos, a gente vai criando camadas. Então, assim, vou até explicar um pouco mais, porque pode ser que tenha alguém que não saiba. Mas, assim, as formas de pensamento, elas são provenientes de pensamentos em desequilíbrio, né? Pensamentos ruins, pensamentos negativos, que elas vão ficando aglutinadas em volta, né, do nosso corpo, dos nossos corpos. Essas formas de pensamento, com o tempo, que elas vão ficando grudadas, elas começam a ganhar vida, elas se transformam em seres
elementais negativos. E aqui a gente não está falando dos elementais da natureza, os devas, nada disso. São criações que nós mesmos, são lixos, pensamentos que nós mesmos produzimos e eles vão ficando aglutinados nos nossos campos de energia. Os sentimentos acontece a mesma coisa. A gente vai formando miasmas. Esses miasmas, eles vão ganhando vida, vão se tornando serezinhos que também vão ficando grudados no nosso campo vibracional energético. E isso atrapalha imensamente. Quando a pessoa não se cuida, quando ela não faz limpezas espirituais, limpezas energéticas com frequência, essas energias elas vão ganhando forma, vão ganhando espaço em você, na sua casa, porque as paredes da nossa casa elas têm memórias e elas vão grudando também nos cantos, nos móveis, na nossa cama, no nosso travesseiro, em tudo que nos permeia, essas energias elas vão grudando. E o que começa a acontecer quando a pessoa não tem um cuidado com tudo isso? Ela começa a atrair obsessores. Por quê? Porque essas formas em desequilíbrio que estão grudadas no campo vibracional e energético dela vão começar a atrair seres de igual compatibilidade, que são os obsessores. E daí, minha filha, ladeira abaixo, você tá frita. Então, assim, primeiro, cuidar sempre dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, fazer limpezas sempre. Então, vamos lá. Como que a gente pode cuidar disso tudo? Eu trouxe até... Ah, peraí, que eu esqueci um negócio ali. Vou pegar daqui a pouco. Tá bom. Eu trouxe até algumas coisinhas aqui para falar o que as pessoas podem fazer. Primeiro, banhos. Banhos de ervas, banhos energéticos, sprays. E aí aqui a gente está falando de... Você pode fazer o banho, você pode usar óleos essenciais. Se você não tiver a erva, você pode fazer uma farmacinha de óleos essenciais e utilizando. Banhos bons para limpeza. Arruda, guiné, obsessor odeia, porque tem o cheiro forte. E São eles clássicos esses, né? Odeiam. Então, assim, toda semana, toma um banhozinho de limpeza. Faz um... Eu gosto muito de um que a Doriana passa, que virou minha receita básica também. Que é arruda, alecrim, guiné, hortelã, manjericão, cravo da Índia e louro. São 7 ervas onde você faz um banho. Eu tomo tudo da cabeça, Aline. Tem muita gente que não toma algumas ervas. Eu sou a maluca do banho. Eu tomo tudo da cabeça. Até agora tá tudo ok aqui. Por quê? As energias que vão ficando aglutinadas na cabeça, elas precisam limpar. A gente precisa limpar os nossos pensamentos, a gente precisa limpar as emoções. E os pensamentos, muitas vezes nós somos manipulados por esses seres ou pessoas realmente que fazem alguns trabalhinhos aí para você. Enfim, você é manipulado através do mental. Então, quando você se preocupa em tomar esses banhos da cabeça, e aí aqui, não me apedrejem, cada um se sentir que é para tomar da cabeça, toma. Se o pai de santo falou que não é para tomar, não toma, tá? Não vem falar, a Michele mandou. Não, vocês façam o que vocês quiserem. Mas assim, eu tomo da cabeça, limpo tudo, limpo o mental, justamente para evitar esse tipo de interferência. E às vezes a gente sabe que muitas vezes a gente entra num processo aí de pensamentos ruins e às vezes não são nossos, são de obsessores que estão grudados no nosso campo. Então, quando a gente toma o banho da cabeça, a gente quebra isso. Aí você faz o banho todo dia ou você faz e guarda? Porque tem gente que diz que pode... Ah, você pode fazer hoje e usar, digamos, por uns 3 dias. Como é que você acha melhor? Olha só, tem 2 formas de fazer. Eu acho a segunda que eu vou explicar mais prática, tá? Mas a primeira é o seguinte, você pega um pouco dessas ervas, ou de qualquer outra que você queira tomar. Tem gente que vai falar, tem que macerar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Olha, eu faço tudo igual, porque eu não tenho esse saco, tá? De ficar macerando, não tenho esse tempo. Então, o que eu faço? Eu pego uma panela, coloco a água para ferver. Quando a água levanta a fervura, eu desligo, tampo a panela com todas as ervas dentro. No dia seguinte,
é que eu vou coar. Aí o que eu faço Legal. para ficar mais prático? Coloco dentro de uma garrafa PET. Essa garrafa PET, como fica um chá muito concentrado, eu divido o conteúdo dessa garrafa PET em 3 banhos. Então eu pego um pouco, misturo com no balde de água e tomo e deixo ela na geladeira, porque ela é um chá, senão ela vai estragar. Sim. E tomo 3 dias seguidos. O que você pode fazer também é o seguinte: comprou essas ervas todas para fazer, sobrou a erva, congela, coloca num pote de sorvete. Porque às vezes a gente não tem tempo de ficar indo na feira para comprar as ervas, não dá. Então, deixa no congelador. Precisa fazer na semana seguinte, tira do congelador e bota ali e faz, porque é uma maneira mais prática da gente fazer. Uma outra coisa que eu faço, que essa é o que eu gosto mais, tá? Álcool de cereais. Pega um pote de vidro, qualquer pote de vidro. Coloca um pouco de cada erva, completa com álcool de cereais. Uns 5 dias depois, ela já virou um extrato forte e você pega um dedinho e mistura com a água do banho. Porque fica Volta e meia mais você só... forte do que o chá, né? E volta e meia você só vai dando uma completada. O armário do meu banheiro embaixo é cheio de vidro. É quase uma indústria química. Uma botica. Então, assim, eu faço dessa forma. Aí muita gente me pergunta, eu já vou responder. Pode ser álcool normal? Pode ser álcool 70? Não pode. Tem que ser o álcool de cereais, porque o álcool de cereais ele vai preservar a integridade daquela planta. O outro álcool ele oxida a planta e ela deteriora e acabou, não tem mais. A planta morreu, não existe mais. Então eu vou e faço as minhas orações. Peço para o meu eu superior, chamo os meus mentores, peço e vou pedindo tudo que eu quero para limpar o meu campo de energia, deixar minha aura limpa, porque é uma higiene. O banho de ervas, os banhos que a gente toma, tem que fazer parte da nossa higiene. Assim como a gente toma banho normalmente, a gente faz parte da higiene. A higiene da nossa aura. E com o tempo, quando você começa a ter uma frequência de tomar esses banhos, é como se a sua aura ela fosse se reconstituindo. Você vai reconstituindo, ela vai ficando cheirosa. O obsessor não gosta de aura cheirosa, gosta de aura fedorenta. Então, ela vai ficando limpa, iluminada. E você começa a atrair seres de melhor vibração para perto de você. Esse é um dos banhos, assim. Uma outra coisa é porque você não vai encontrar todas essas ervas, mas assim, tem muita coisa que eu compro em óleo essencial. E o óleo essencial é o banho já pronto, gente. É só você pegar, na verdade eu pego tipo um negócio de suco, assim, de plástico, eu tomo nisso. Eu viro as gotinhas ali, deixo tudo no banheiro, tem sempre então banho pronto. Eu falo, hoje eu vou tomar de quê? Hoje eu vou hortelã, alecrim, e sei lá, anis estrelado. Aí vou e boto. E tomo banho e tô sempre tomando banho. A gente tá sempre atendendo, né, Aline? A gente tem que estar sempre... Verdade. Não, eu já tenho dentro do meu box, já fica permanente ali um pote, não tira, assim. Não é muito chique, mas é muito prático, porque, né, já tá sempre ali, tô sempre tomando banho, então tem sempre ali o pote de misturar, de, né, botar água e tomar o banho. Tem que ser, porque se a gente... Sabe o que acontece? Fazer o banho dá preguiça. Fazer o Sim, banho dá verdade. preguiça. Então, quando você elimina todos os seus sabotadores, você já tem Sim, ali pronto. Não tem desculpa para você não tomar mais o banho. Então, assim, banhos, tomem sempre. Mas eu preciso tomar. Não tem receitinha pronta, não tem quantidade. Bota no olho o que você sentir, deixa a tua intuição te guiar. Às vezes já aconteceu também de eu pegar para tomar um banho, e quando eu olho, eu tô sem óculos, virei óleo essencial de outra coisa. Então eu entendo que era para ter sido aquele. Eu precisava sim, daquele. Aí verdade. também, muito bom. Fazer com esse álcool e essas ervas, vocês podem fazer os sprays para limpar a casa. Então, já está pronto. Pega, esse aqui depois eu falo desse aqui. Pega um vidrinho de spray e, vai borrifando em toda a casa. Vai fazendo oração, vai borrifando, borrifa nos cantos, para você ir limpando essas memórias também
que fica aglutinado aí também joga na cama, no travesseiro, joga em tudo para ir limpando. E, consequentemente, você começa a ser menos atacado espiritualmente. Você começa a cuidar da sua higiene espiritual, da sua higiene energética. E essas situações começam a acontecer. Vou falar também, trouxe aqui até alguns cristais para falar. Trouxe, ó, a Ótimo. turmalina negra, Sim. indispensável para É, qualquer ó, pessoa. tô com a minha aqui, ó. Indispensável a turmalina negra. Gente, a turmalina negra, ela é uma pedra poderosa de proteção, de purificação, tá? Ela repele ataques espirituais, espíritos obsessores, inveja, mal-olhado, essas energias aí ruins. Como também, aí a Aline vai saber falar melhor do que eu, ela também ela consegue bloquear as energias emitidas por celular, é, aparelhos de televisão. Sim, sim. Me conta, Aline, vai. Então, a turmalina e o quartzo são dois cristais que a gente chama, que são piezoelétricos, que quando comprimidos eles geram energia. Então, mas independente disso, são cristais que eles têm o potencial de realmente de transmutar, de mudar as energias. Então, a turmalina, ela tem essa coisa realmente de criar um campo ali que repele as cargas. E a gente sabe que se ela pega uma carga muito forte, ela se parte sozinha, né? Então ela é um cristal que a gente não precisa se preocupar assim se ela está carregada, porque se ela fica carregada, ela parte e gera aquele impacto que rompe com aquela carga, né? E Isso isso aí. para ambiente, para pessoas, tudo, né? Então, realmente, ela é uma pedra segura de usar, né? Mesmo que o ambiente seja muito carregado, a gente não precisa ter medo de usar a turmalina no ambiente. Eu assim, sempre que eu atendo, eu coloco ela no meu pé, tá? Ela fica embaixo no meu Sim, pé. Eu vou atendendo, ela tá sempre ali no meu pé. E fora que eu uso umas menores roladas também no atendimento. Então, assim, é uma pedra que você pode andar com ela, colocá-la no seu bolso, colocá-la na sua bolsa, porque ela vai estar auxiliando. Ela, na verdade, ela não vai resolver o seu problema se você não conseguir se sim. resolver interiormente, mas ela vai auxiliar, ela vai potencializar toda a sua ideia de proteção que você esteja buscando. É uma pedra que canaliza luz, então coloca nos Ah, aparelhos, pode deixar no banheiro. sabe uma coisa que eu faço, que eu lembrei? Às vezes, quando eu recebo um telefonema de uma pessoa que é muito pesada, muito carregada, né? E eu atendi, e agora, né? Não me preparei. Eu cato a turmalina, boto no umbigo e com uma mão eu estou no telefone, com a outra eu estou segurando a turmalina no umbigo para dar aquela protegida no campo pessoal. E assim, essa história até do umbigo é até interessante você falar, porque tem muita gente que coloca também para se proteger dessas cargas de outras pessoas. Às vezes você vai dar um curso, uma palestra, um workshop, e você pode se sentir sim meio sugada no final do dia, no final de tudo aquilo. Então, uma dica também é pegar o esparadrapo e colocar no umbigo, e você pode colocar uma pedrinha de turmalina junto, selando ali. Aí você faz tudo, depois você tá ótima, viva! Sim. Então, assim, aí eu queria trazer uma dica. O spray de turmalina. Água e turmalina. Esse Ótimo. spray, o que acontece? A gente estava falando também desses lugares de baixa vibração e tudo. Bares, boates. Às vezes você vai num lugar que vamos supor, uma época eu ia muito no centro da cidade e é um lugar energeticamente muito ruim. Então, o que eu fazia? Eu pegava o spray, água e turmalina, gente, só isso. É claro Sim. que uns dias depois ela tá mais concentrada, né? Se você fizer na hora, ela não vai estar, a água não vai estar impregnada. Mas você pode borrifar em você, borrifar no seu campo e principalmente nos pés e nas pernas. Porque essas energias parasitas astrais, elas vão subindo pelos nossos pés. Então, você já cria um campo repelindo essas energias.
E além de tudo isso, a turmalina, né, não tem a ver com a proteção, mas ela também ajuda quem tem problema de circulação, nos pés, nas pernas, pode borrifar também o spray de turmalina, que ajuda muito. Então, proteção aqui, ó. Compra os vidrinhos, compra um monte, assim, compra 10, você faz um de cada. Ótimo. E E aí, esses sprays são fantásticos, né? Eu gosto muito de spray também. Eu acho muito prático, porque o banho você é importante, mas tem a hora do banho. E o spray você pode usar a qualquer momento. Sentiu necessidade, tem ali o spray na hora, né? não, eu volto e meia, às vezes eu falo, eu tinha que ter tomado um banho hoje. Você pega o spray e começa. E Ótimo. vou com o spray porque ajuda também do mesmo jeito, né? Vai atender spray. Eu fiz um spray, esse spray eu tenho usado muito, é de arruda com casca de alho. Na verdade, eu fiz o extrato com arruda e fiz separado. Eu peguei as cascas do alho, coloquei para ferver na água, coei, botei álcool depois nessa água, só para ela Sim. conservar. E aí misturo a arruda com essa casca de alho e borrifo também, sai borrifando em tudo. Aí eu trouxe Sim. também um outro cristal, que é a cianita azul. Sim. Maravilhosa para proteção. E esses cristais, esses dois no caso, eles são autolimpantes. Você não precisa ficar se preocupando em limpar, desempregnar, em fazer, porque é o que a Aline falou da turmalina. Quando ele está carregado, ele acabou a vida dele ali, ele mesmo se parte, ele mesmo se quebra. Né? Já faz essa reciclada e aí você já percebe que ele realmente está carregado. A cianita azul, ela é a pedra de Arcanjo Miguel, tem a representação de Arcanjo Miguel. Ela carrega o raio azul e ela traz proteção espiritual, bloqueia também energias negativas. É muito bom colocar também perto de você. Aí eu vi um post seu hoje, falando que perto da cama, no quarto, as pedras têm que ser roladas, porque pedras brutas atrapalham no descansar, no período do sono, não é isso? Sim. Isso. Eu Então, falei de prefiro as maneira. roladas. Sim, sim, pois é, eu falei de maneira geral. É claro que assim, no post não dá pra gente entrar em detalhes, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que tem pontas de cristal que você programa, que são pontiagudas e podem estar ali com uma função de harmonização, né? Eu falei mais de uma maneira geral, porque às vezes a pessoa vai colocar, sei lá, um quartzo rosa, por isso que eu usei até a imagem do quartzo rosa, ouvi dizer que o quartzo rosa é bom para relacionamento. Mas Aí comprou pega um pedregulho uma pedra bruto. toda bruta, né? Cheia de arestas. Então é o quê? É um afeto mais bruto, não é um afeto polido, né? Ao passo que um quartzo rosa polido, né? Ele rolado, ele vai ter aquela suavidade, né? Aquela emanação. Então não é tão comum de achar, mas existe a cianita rolada também, né? O mais comum da gente achar é ela assim, bruta mesmo, né? Para trabalhar é excelente ela bruta, né? Assim, no formato de espada. Mas para deixar na mesa de cabeceira durante a noite, uma rolada tem uma energia mais suave, né? A menos que você esteja querendo partir para a guerra durante a noite. Enfim. E aí, assim, a cianita, eu também uso. São duas pedras que estão nos atendimentos, elas estão sempre Sim, comigo. Aí a comigo gente também. sempre. Não tem como não. Às vezes acontece de eu esquecer de colocar, mas é muito difícil. Ela tá sempre ali comigo. Já fica perto da minha visão já para eu já colocar. E a cianita azul, ela também auxilia no despertar da intuição, ela auxilia também a entrar em estados meditativos, ela consegue trazer uma clareza mental, ela estabiliza o emocional. E quando se você está trazendo também energias que trabalham na estabilização do emocional, que auxilia nessa energia, nesse equilíbrio, você, consequentemente, também está, de uma certa forma, repelindo essas energias que sejam negativas. Então, é uma forma também de você estar se equilibrando e evitando que alguns ataques aí aconteçam, né? Aí, vou falar também
sobre o banho de anil. Tem muita gente me perguntando como é que faz o banho de anil. O anil, ele é maravilhoso. Ele vai carregar a mesma energia também do raio azul. É um banho que também não me apedrejem, eu tomo da cabeça, mas você fique à vontade para tomar do pescoço para baixo, porque o anil, ele, segundo a questão aí das ervas, da análise e tudo, ele é um banho considerado quente e por isso não se toma da cabeça. Mas eu tomo da cabeça, eu tô ótima, não enlouqueci ainda, tô 100%. Então, assim, o anil, ele é uma substância que ele é retirado das folhas da anileira e ele tem um imenso poder de limpeza espiritual, de proteção, e ele deixa a aura brilhante. Vocês devem já ter comprado aí anil no supermercado. Não é aquele do banho, aquele para deixar a É roupa branca. importantíssimo, É, aquele ali é só tintura, é é só um tintura. corante, Ele deixa não a vem da roupa planta. branca. Enfim, o pozinho, eu nunca sei o nome do negócio. É É ágil, ágil, ágil. Outro dia ágil. eu vi indigotina também. É porque eu chego e falo assim, É. moça, aquele pozinho azul do banho. Já... Sim! Não, eu também nunca lembro, eu só sei porque eu fui pesquisar. Eles dizem que lá no dialeto africano é ou age, aí a gente aqui acaba chamando de ágil, e enfim. Mas nas casas de Umbanda eles sabem, o pozinho azul para banho, Vai lá na casinha eles que vende sabem o que é. vela, que vende erva, Isso, que vende tudo lá. Você vai lá e fala assim, eu quero aquele pozinho azul para tomar banho. Pozinho. Ela já sabe o que que é. isso. Ela tem, É tem tabletinho, tem em pó. O pó dura uma eternidade. Você vai comprar e nunca mais vai... Porque você só vai botar um verdade. pouquinho, gente. As louras, tomem Senão vai sair cuidado. azul. Que o cabelo fica azul, hein? É só um pouquinho. Vai sair, vai ficar o cabelo. O que aconteceu com o seu cabelo? Tá azul? Azul. É só um pouquinho, um pouquinho. Enfim, toma. O que esse banho de anil ele vai fazer? Ele deixa a sua aura brilhante e uma informação que é muito importante. Os obsessores, eles vibram numa frequência baixa e o azul, ele vibra numa frequência alta. Então, quando você começa a tomar o banho de anil com frequência, os obsessores começam a não te enxergar, tá? Você entra numa faixa vibracional onde eles não te enxergam. Então, esse banho é o poder, tá? É o poder da limpeza. É o Fantástico. Ajax. Ótimo. Esse pozinho também vocês podem usar também para limpar a casa, mas só um pouquinho, que vocês não vão deixar, vocês vão deixar a parede azul, vocês vão deixar tudo azul na casa. É só um pouquinho mesmo que limpa essas energias. Aí eu trouxe também, peraí que eu vou pegar, que eu esqueci ali. Peraí, só um Tá minutinho. bom. Voltei. Trouxe também para a gente falar sobre... Eu fiz até uma postagem, acho que foi ontem, do tetragramaton. Peraí. Alguém aqui perguntou se pode dar banho nas crianças. Olha, eu dou banho Criança nos também meus pode tomar filhos. esses banhos. Eu dou. Sim. Assim, para criança, você pode dar mais assim um banho de manjericão, um banho de lavanda, dá uma misturada. O manjericão, ele limpa também essas energias, ele acalma, ele tranquiliza. Ele é uma limpeza um pouco mais leve para as crianças. Mas não quer dizer que a criança esteja lá totalmente fora da sintonia, você não dê um banho logo de arruda nela, um banho de canjica. Aí você pode dar um sossega-leão nela para dar Sim. uma limpada. Mas assim, com frequência, é melhor dar o banho de manjericão, colocar uma lavanda, um hortelã. O hortelã, gente, o hortelã é maravilhoso, porque o hortelã, ele refresca os pensamentos. Ele traz um frescor, uma leveza. Então, se você tiver com a cabeça quente, irritada, toma banho de hortelã. Alecrim. Alecrim é maravilhoso. Alecrim é bom para alegria, alecrim é bom para prosperar. E se você está num estado de alegria, o obsessor também não te alcança, tá? Porque a alegria é assim, é uma frequência super alta
E os obsessores, eles também, se você está vibrando alegria, eles não chegam perto de você. Eu estou vendo que tem um monte de pergunta Vai, aqui pode falar. que deixei passar, né? Então vamos lá. Tem uma que falou assim: ah, eu fiz um curso de cristais e disseram que turmalina não pode botar na água. E outra que perguntou: ah, estraga as estrias, né, da turmalina. Então acho que estão na dúvida aqui se pode ou não pode botar a turmalina, Olha, a minha tá né? de molho há um tempão. Elas estão inteiras. Aí é com você. Aí você vê o que, que faz sentido para você. Porque, como eu falei, tem informações. Eu não sou dona da verdade. Você vai encontrar várias informações sobre vários assuntos. Você tem que ver o que, que faz sentido para você. Para mim faz sentido. Botar aqui, espirrar no pé, faz sentido. Então eu faço. É do mesmo jeito a história do banho de anil. Tem gente que não toma da cabeça, mas eu tomo da cabeça, eu fico ótimo e para mim dá tudo certo. Então, assim, você tem que pegar o seu sentir. Faz sentido para mim? Não, não faz. Então eu não vou fazer isso. Eu acho que a pessoa precisa ponderar nesse sentido. Sim, sim. E uma coisa que eu aprendi também, né, é que a turmalina você não deve botar para beber. Que tem gente que faz Não. elixir de pedra e tal, porque ela tem, a turmalina negra, ela tem compostos químicos tóxicos e que não deve fazer elixir, né? Então, não sei se de repente no curso também falaram, podia ter alguma coisa a ver com isso, né? Enfim, lembrei de mencionar, a gente não falou de elixir para beber, mas vale a pena lembrar, né? E assim, quando eu aprendi sobre a água da turmalina, eu aprendi que era para ferver a turmalina. E para mim não faz sentido. Pois é, para mim também não. Então, assim, aquela informação não fez sentido para mim, mas fez sentido colocá-la na água, porque ela emite uma frequência, ela emite uma vibração e aquela Sim. água vai estar impregnada com a energia da turmalina. Eu não preciso ferver a turmalina para Pegar o alcançar o princípio poder. ativo dela, Exatamente. né? É. Sim, sim. A gente sabe que a água, ela naturalmente, ela absorve, ela pega, né? Ela entrando em contato, ela facilmente entra na vibração. Tem mais Tem alguma pergunta? tem um comentário aqui, é, aí você vê se você responde ou não, mas eu achei interessante brevemente a gente falar disso. A Ana Lu falou assim: hoje sou cristã, mas fiz todos os cursos de Feng Shui, limpeza da aura, vários outros, e eu adorava. Você quer Olha, é a história do não comentar, faz sentido, né? não faz sentido. É, assim, a gente se transforma a cada instante. Tem momentos da nossa vida, eu já passei por muitas coisas, que alguns aprendizados, eles faziam sentido para mim, numa determinada época da minha vida, e depois eles deixaram de fazer. Houve uma transformação, houve um grau de compreensão diferente, alguma coisa virou alguma chave interna que deixou de fazer sentido. Então, eu acho que você tem que pegar sempre do mesmo princípio. Faz sentido eu continuar fazendo? Não faz sentido? Ah, o local que eu frequento, eles não compactuam dessas ideias e eu não me sinto à vontade. E tá tudo certo, acho que não tem problema nenhum. A gente tem que se respeitar. Existem várias linhas aí, espirituais, religiões, enfim, e a gente tem sempre que se colocar onde a gente se encaixa melhor naquele momento, porque daqui a 2 anos, 3 anos, a sua linha de pensamento pode mudar também e tá tudo certo. Tá tudo certo, a gente está expandindo, É, a gente está conhecendo, então eu acho que você tem que fazer o que você se sente bem fazendo. e acho importante também a gente, pelo menos do nosso ponto de vista, né, ressaltar que essas coisas que a gente está falando não tem ligação nenhuma com religião, né? A gente está falando de energia, de vibração, porque as coisas têm vibração, né? E a gente está falando da vibração. A gente está falando de coisas invisíveis, do sutil, não são coisas concretas, materiais, são questões sutis, mas elas não estão necessariamente ligadas a uma questão espiritual, né? Quando você vai quando você coloca uma pedra, né, na água ou no álcool para pegar a vibração da pedra, você não precisa evocar nenhum espírito para isso. Não é uma
não é uma coisa espiritual de relação com espíritos ou de religiões, de seres, né? Você está ali trabalhando com as vibrações, né? Então, assim, no meu trabalho, eu não estou lidando com questões de religião, eu estou lidando com vibração, né? Perfeito. E a gente E tem que alguém fazer sempre pergunta o que faz isso. sentido. Não faz sentido, deleta, vira a página e segue a vida. Alguém perguntou aqui se não tiver a turmalina, se pode usar a selenita, se também seria boa para limpeza e proteção. Olha, a selenita ela é melhor para limpeza, né? Do que eu acho que propriamente dito para proteção. São pedras diferentes. Eu não tenho esse conhecimento todo para te passar. Mas ela Uhum, é uma pedra que eu entendo que ela é mais para limpeza. sim. Tanto é que a Então, se você está se sentindo. selenita, ela limpa um pêndulo em segundos. Se aponta a Sim. selenita para o pêndulo, ela tá limpa. Uhum. Então, eu acho que a turmalina ela tem um efeito limpeza, mas ele é um efeito muito mais proteção. De criar um escudo, né? Porque acho que a Criar um selenita ela escudo. limpa. Então, se você está se sentindo carregado, pesado, ela é ótima para limpar. Mas a turmalina eu acho que é melhor para criar esse escudo de proteção, né? Isso aí. Então Tem mais vamos alguma lá. pergunta? Não, não, vamos lá. Não? Quer dizer, tem um monte de comentário, mas nem tudo dá para gente abordar, né? Ó, aí eu trouxe também um símbolo que eu postei ontem. Falei um pouco sobre ele, trouxe ele aqui, que é o tetragramaton, tá? É uma estrela de 5 pontas. Ele é um símbolo também de proteção. Você pode imprimir, colocar seu nomezinho, pegar um papel, colocar seu nome aqui no meio, deixar ele lá vibrando, pode botar uma turmalina negra em cima. Se você souber fazer reiki, você pode ativar ele com reiki. Se você tiver um pêndulo, você pode ativar ele com pêndulo. Se você não tiver nada disso, você pode olhar e dar um comando de ativar, espalma suas mãos. E assim, ele é um símbolo, você pode colocar ele, imprimir ele pequenininho e colocar ele em cima da batente da sua porta. Ele é um símbolo de proteção. Ele essa estrela de 5 pontas. Nessa estrela, deixa eu botar para cá, estão contidos diversos símbolos, como vocês podem ver. Vários símbolos, são símbolos cabalísticos, são letras de fogo. O que são letras de fogo? São letras em hebraico que emitem uma luz tão grande, que elas vibram como se fossem fogo. Por isso que tem o nome de letras de fogo. Então, assim, a estrutura do tetragramaton, ela está associada aos 72 nomes de Deus e todo o poder, todas as potencialidades desse símbolo, eles estão até muito além do que a gente consiga compreender, tá? O pentagrama, ele já exprime o ser humano, então ele é um símbolo que trabalha também o equilíbrio. É como se a cabeça estivesse aqui, os braços estivessem aqui e as pernas estivessem aqui. Então, ele é um símbolo de equilíbrio, ele é um símbolo de proteção, é o equilíbrio entre o espírito e a matéria, é um símbolo que também contém os 5 elementos. Então, é um símbolo assim, muito bom. E o obsessor não gosta da vibração que esse símbolo tem. Ele é uma vibração alta. Agora, atenção. Pelo amor de Deus, ninguém vai colocar o símbolo de Ai, ponta não, dá até cabeça. nervoso. Vira, vira, vira. Aí sabe o que acontece? Você Dá bota lá até em cima da tua nervoso. porta, ele, né, de Ai, ponta é, cabeça, é. a tua vida vira do avesso. E você não sabe por quê, minha filha. Porque você botou o símbolo Menina, invertido. você mostrou ele ao contrário, eu levei um susto, deu até agonia aqui. E para Eu quem não tô não sabe, assustada, eu não tô apavorada, mas assim, deu uma aflição. A suástica, ela foi utilizada por Hitler ao contrário e deu aquela zebra toda. Então, pelo amor de Deus, Sim. vamos ter responsabilidade. Olha o símbolo, essa é a sua cabeça, os seus braços e os seus pés. E aí você coloca ele em pezinho, pelo amor do Cristo. Então, é um amuleto forte de proteção. Você pode usar aí de diversas maneiras. Intuam, usem a criatividade. Não existe um jeito único específico de se usar as coisas. Só use do lado certo. Só A gente isso. tem duas perguntas.
Uma pergunta é se tem oração, alguma oração que você recomenda de Olha, proteção. oração, como eu falei no início, no meu ponto de vista, a proteção, ela está diretamente ligada à limpeza. Se você tem Sim. um campo todo sujo, encalacrado, cheio de craca, de lama, você vai atrair obsessor. Você pode usar o que for. Você pode usar o tetragramaton, você pode viver com turmalina negra em todos os bolsos, colocar spray, esparadrapo. Você pode fazer o que for que não vai adiantar. Então, assim, a gente tem que limpar. Eu gosto muito da oração de 21 dias do Arcanjo Miguel, porque além de você limpar algumas energias que estão ali, você também vai começar a proteger o seu campo. Deixa eu ver o que mais. Não é diretamente, vocês podem até não entender a minha linha de pensamento, mas a vibração da alegria, ela faz com que você esteja vibrando numa frequência alta e os obsessores não te enxerguem. Então, eu gosto muito da oração da cocriação do Cryon, porque é uma oração que te eleva a frequência vibracional. Quando você termina de fazer aquela oração, quando você faz com o coração, você termina, você tá uau, sabe? Maravilhosa, super potente, poderosa, vibrando alegria. Então, assim, eu acho que o foco da autoproteção é limpar e vibrar alegria. Então, a gente coloca sempre... eu acho que as orações e tudo tem que estar nesse sentido. E é claro, eu tô sentindo meus pensamentos confusos, não tô bem, não tô legal. Procura alguma oração, algum decreto que tenha uma relação com isso. Mas assim, se você fizer 21 dias, a oração de 21 dias do Arcanjo Miguel e a oração da cocriação, você tá maravilhosa. Não tem quem Sim, te e eu acho pegue. que vai muito da sintonia e às vezes do momento, né? Eu já tive época de eu fazer muito Ho oponopono, assim, direto todos os dias. Aí parece que deu o tempo do Ho oponopono. Aí eu comecei a fazer os salmos. Também Ah, já, tem né? o Então, Salmo 91. sim. Salmo 91 é muito bom. Eu todo dia de manhã, eu sento para trabalhar assim, começo a responder e-mail e tal, umas 7 e pouco, quase 8 horas da manhã. E aí uma das primeiras coisas que eu faço é colocar no YouTube o Salmo 91. Eu deixo tocando. E aí depois Sim. eu mudo para os solfégios. Aí eu deixo lá tocando. Aí cada dia é o dia que é a música que eu tô afim de ouvir. Não existe uma ordem, não existe. Hoje eu tô afim Uhum. de ouvir tal. Aí eu vou e coloco. Mas sempre um solfégio eu deixo sempre tocando no computador. Mesmo que eu saia de casa, o computador ele fica tocando direto os solfégios. Por quê? Porque você começa a mudar o padrão vibracional também da sua casa. A energia você vai se Sim. utilizando. E aí aqui a gente fala assim, não precisa colocar o som alto para todos os cômodos ouvirem, o vizinho ouvir, não, gente, baixinho. Tudo vibra, tudo emite Porque frequência. reverbera, né? E pode estar baixinho, mesmo que você nem esteja escutando direito, que a energia vai circular pela sua casa, pelo seu consultório, escritório, aonde quer que seja, deixa sempre tocando. As suas células, por mais que você não esteja prestando atenção ou esteja numa altura onde você ouça, não importa. As suas células, os seus corpos, tudo vibra, tudo é átomo. Então, aquela energia daquela música, daquele mantra, o que quer que seja, as suas células estão ouvindo, elas estão entendendo e elas começam a mudar o padrão vibracional também. Então, façam sempre isso. Isso é ótimo. Teve uma pessoa que perguntou o que ela pode fazer para se proteger durante o sono. Imagino que ela deva se sentir perturbada, né, durante o sono. Olha, dizem, eu nunca fiz, mas dizem que colocar a turmalina negra embaixo da cama auxilia. E assim, eu acho que o mais importante é você cuidar do que você está assistindo antes de dormir. Porque quando a gente vê filmes Muito de importante, morte, filmes de guerra, matança, loucuras, você entra naquela frequência. O seu cérebro, ele não entende, o seu subconsciente, ele não entende o que é real do que não é real. Então ele capta aquela informação,
todo aquele sentimento que você está tendo, as emoções que estão, a tensão que você está, o suspense que você está vivenciando, aquelas mortes que você está vendo, aquilo ali vai ficando gravado no seu subconsciente. Então, quando você dorme, você entra nessa faixa vibracional e, consequentemente, você vai ser levado aí para lugares estranhos. E, assim, então, cuidado que você está assistindo antes de dormir. Nunca dormir com a televisão ligada, porque a maior forma de manipular, eles implantam o que quiserem dentro da tua cabeça. Então, todas aquelas informações, elas vão ficando registradas no teu subconsciente. E o subconsciente, ele rege a nossa vida, né? 95% é o nosso subconsciente e 5% é o que a gente faz com consciência. Então, esses 95%, eles vão acabar regendo a tua vida. Então, cuida do que você está assistindo antes de dormir. E peça sempre, assim, mas eu quis assistir esse filme. Então, assiste o filme, desliga depois, faz um Ho'oponopono, se fizer sentido para você, faz uma oração, coloca uma musiquinha baixinho, coloca um fone de ouvido, deita, vai vibrar em outra frequência para que você possa dormir e não entrar nessas sintonias umbralinas. E sempre pedir para o seu eu superior, sempre, e seus mentores, levarem você a locais sagrados no etérico, templos de arcanjos, naves de cura. Tá precisando, tá se sentindo meio desestruturada, o emocional tá meio abalado, os pensamentos estão em conflito, pede para te levarem para a nave de Santa Esmeralda, para que eles façam um reparo, cuidem aí, te ajudem a cuidar da sua energia, sempre acompanhado do seu mentor e do seu eu superior. Fala, não desgrudem de mim, fiquem comigo a noite inteira, não me deixem. E eles vão seguir o seu chamado. Excelente. Ó, a gente está chegando aqui, né, no final, já deu 6 horas, a gente até pode passar um pouquinho, mas não vai dar para a gente responder todas as perguntas, todos os questionamentos, né? Acho interessante falar, alguém falou aqui, eu acordo mais cansada do que eu deito, né? Isso tanto pode ser por questões espirituais, quanto pode ser também por questões ambientais, né? Aí já lembrando, né, do aspecto do meu trabalho, né, que é de terapia de ambientes, às vezes se você tem fatores ambientais que podem estar sobrecarregando o seu corpo, né? Então, a gente não vai conseguir responder tudo aqui, né? Então, sigam a Michele para, né, as dicas da Michele que ela está botando sempre, sigam o meu perfil, que a gente está sempre colocando dúvida. O que a gente não conseguiu responder hoje, pergunta lá pra gente, né, nos stories, nas caixinhas de pergunta, nos comentários, e a gente vai respondendo. Mas eu não estou cortando nem encerrando, não. Se você tiver mais alguma coisa para falar, fala. Só estou avisando que a gente não vai conseguir responder todo mundo. Não, mas assim, eu acho que é basicamente isso. Resumindo, para quem chegou depois, eu acho que é tomar todo o cuidado com o que você pensa, com o que você sente, fazer as suas orações, os seus ho'oponoponos. Uma outra coisa muito importante, trabalhar sempre o perdão. Gente, o perdão porque quando você vibra numa sintonia de vingança, de raiva, de não perdoar, a sua vida vira do avesso e, consequentemente, seres obsessores grudam no seu campo para se aproveitar dessa energia ruim, drenar a sua energia e muitas vezes manipular os seus pensamentos. E aí multiplica o ruim, né? Multiplica. Então é assim, eu acho que a gente está numa era aí, num momento muito bom para tudo isso. Há 20 anos atrás a gente não tinha essa quantidade de informação que a gente tem hoje. Hoje qualquer coisa a gente pesquisa na internet. Você vai ver várias informações, vai ter coisa que vai fazer sentido, vão ter outras que não vão. Você faz a sua pesquisa, vai em busca das informações que você quer. É bom não acreditar em tudo, né? Pesquisa várias fontes e compara, o que combina, o que não combina, o que faz sentido, o que não faz. Que tem muita abóbora aí escrita também. Verdade. Outro dia eu estava Alguém vendo pergunta... essa história de botar os esparadrapo no chakra. E aí a pessoa falando, você coloca o esparadrapo no umbigo porque você bloqueia o plexo solar. Mas o umbigo não é o lugar do plexo solar. Então aí você já fala, peraí, Então cuidado, porque assim, o umbigo é outro chakra. O plexo solar, ele fica aqui na direção do sutiã, um pouquinho embaixo do sutiã. Então, sim.
Não é uma coisa, outra coisa, o povo vai, lê a bobagem, É replica. verdade, verdade, loucura, né? Alguém perguntou aqui dos 72 nomes de Deus. Os 72 nomes de Deus são anjos cabalísticos, né? Existem forças angelicais onde Metatron, digamos que Metatron comande os 72 nomes de Deus, tá? É alguma coisa assim que ele está acima, está à frente aí disso. São letras de fogo também em hebraico. As letras em hebraico elas são muito fortes, são muito poderosas. E quando você faz meditações com os 72 nomes de Deus, quando você ou utiliza um específico, que cada nome de Deus ele tem um objetivo. Então, quando você mentaliza, você faz visualizações, você pode imprimir aquele nome de Deus no seu terceiro olho, você pode imprimir aquilo no seu campo. E fazer processos aí de visualização criativa são emanações muito fortes. Você me deu até uma ideia. Eu vou fazer uma live sobre os 72 nomes de Deus. É bom quando vocês perguntam Opa, que a gente maravilha! vai É, tendo ideia. sim, Eu vou fazer uma live muito explicando bom. sobre os nomes de Deus em hebraico, a força e a emanação que esses nomes têm. Eles produzem realmente verdadeiras colunas de luz que repele aí muita coisa. Ele é muito forte. Ah, vocês podem colocar também, gente, ó, vamos lá. Coloca a água, imprime os 72 nomes de Deus, pega na internet, os 72 nomes de Deus, você imprime e pega a água, coloca ela para solarizar e coloca ele grudadinho. Pega um compact e gruda, ou se não, bota a água por cima, assim, dos 72 nomes de Deus e deixa a água vibrando ali. Vocês podem colocar junto um mantra, alguma coisa, porque a água vai impregnar com toda aquela energia, tá? E é sempre bom, não faz assim, botei a água lá e pronto, tá feito. Não. Coloca a intenção do que você quer. Porque quando você coloca a intenção do que você deseja, você potencializa todo o trabalho que está sendo feito. Bebam água dos 72 nomes de Deus. Fantástico, ótimo. E assim, tem muito mais coisa, né? É que a gente não lembra de tudo. A gente faz um resumo, um apanhado, mas a verdade é que tem muitos recursos, né? Então, claro que tem outros que a gente não mencionou aqui, né? E eventualmente a gente até já usou ou usa de vez em quando, né? E Mas tem coisa que a gente é isso. esquece. A gente já usou muita coisa que às vezes passou e, enfim. E aí depois lembra, né? Às vezes eu fico olhando umas pastas que eu tenho lá e falo, nossa, eu fazia tanto isso. E aí a gente vai resgatando, né? Porque tem muita coisa. Sim, verdade. Então, querida, não vou te segurar mais não, que eu sei que você tem aula daqui a pouco, né? Também tem que se preparar. Adorei, amei essa nossa Amei! troca aqui, sua visita. Então, fica aí, gratidão. Vou assistir a sua live aí sobre os nomes de Deus e esse curso também dos arquétipos. Estou achando o máximo. A gente ainda vai trocar figurinha dos nossos cursos, né? Que a gente Vamos! fica só prometendo de Esse combinado tá aí. E vamos aí, trocar, vai. depois, eu quero conversar com você, porque eu vou me mudar, não é agora, só ano que vem. Mas eu já Sim, quero conversar e fazer uma consultoria aí é com você. ótimo, ótimo. Essa integração maravilhosa. Então, super gratidão, foi um prazer. Me diverti muito aqui com você, que é essencial, né? Foi um prazer, querida. Então, Gratidão volte imensa. sempre. Vamos fazer outras Vamos, lives. vamos marcar com mais frequência. Isso. Gratidão imensa a todo mundo também que esteve aqui presente, que de uma certa forma nos prestigiou, houve uma troca, a gente passa informação, vocês prestigiam a gente. Gratidão imensa. E é isso. E semana que vem, gente, eu vou fazer a live sobre os arquétipos, que vai ser uma aula, e depois eu vou abrir o curso, tá? E quem quiser, semana que vem ainda vou divulgar, mas vai ser segunda-feira, isso aí já está definido. É isso, Aline. Maravilha. Gratidão. Até a Um beijo. próxima. Até. Tchau. Tchau.